sua opinião, quem é mais tolo? O Naldo, que conta histórias que a maioria das pessoas ouvem e tem certeza que ele tá mentindo? Ou as pessoas que, querendo zoar o Naldo, compartilham várias vezes a imagem dele na internet, aumentando ainda mais a fama dele? Nesse vídeo você vai ouvir falar sobre a fábula, ou melhor dizendo, o conto do tolo. Então fica comigo até o final para entender mais. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o Naldo. Pô, cara, de novo, cara! Sim, Naldo, aquele que foi responsável por ir para um lugar especial para pessoas especiais. Aquele que tem um tênis que nem LeBron James tem. Aquele que é amigo do Chris Brown e o mesmo que desafiou o Popó numa luta de boxe. E o Popó correu. Esse aqui? Esse aqui é Naldo. Naldo? Manda pra ele. Vai. Antes da gente falar mais sobre as peripécias e travessuras do grande Naldinho, vamos começar esse vídeo falando sobre o conto do tolo. Quem acompanha o canal há um tempo já me ouviu falar sobre isso, eu já falei também sobre isso no meu canal secundário, o canal Vitor Santos, mas de maneira bem rápida e resumida, o conto do tolo pode se encaixar na situação do Naldo, onde o cantor veio à tona e tem sido uma das coisas mais faladas na internet nos últimos dias, por ter contado histórias que a internet julgou absurdas e, nas palavras de muitas pessoas da internet, mentirosas. Pois bem, o conto do tolo é um conto medieval que conta a história de um rapaz que ficava sempre de taberna em taberna, indo de bar em bar, com uma única habilidade. Ele dizia que não sabia diferenciar uma moeda da outra. Literalmente, ele não sabia o valor de uma moeda. E as pessoas chamavam ele de tolo e davam risada dele. E aí, como que era a apresentação ali do tolo, né? O que ele fazia que chamava atenção? As pessoas iam e davam uma moeda para ele com um valor alto, por exemplo, uma moeda de 2 libras, e ele ficava lá com a moeda, admirando ela, mas logo em seguida alguém dava uma moeda de um valor menor, por exemplo, uma moeda de 1 libra. E ele pegava aquela moeda e olhava e falava, não, essa é mais bonita. E aí perguntava, você quer ficar com essa que você ganhou agora? Ele falava, sim, ela é mais bonita. E as pessoas então pegavam a moeda de valor mais alto, deixavam ele com a de valor mais baixo e davam risada dele, faziam piada dele, chamavam ele de o tolo das moedas. E era muito comum a figura desse tolo nos bares, né? Ele estava sempre num bar, numa taberna, e a galera dava risada e zoava sempre. Ele falava, ó, vem cá ver esse cara, ele não sabe diferenciar a moeda, o valor de uma moeda, tal, ele fica com as moedas mais baixas. Mas qual que é o ponto? Depois de um certo tempo, descobriu que esse tolo, na verdade, sempre soube, né, o valor de cada uma das moedas. Só que ele disse que, enquanto ele não falasse, não admitisse que ele sabia o valor das moedas, todo dia as pessoas iam continuar dando uma moeda nova para ele. Tudo que ele precisava fazer era fingir que ele não sabia ou falar algo que era meio absurdo, meio chocante, mas que as pessoas davam risada e falavam sobre ele para outras pessoas e, consequentemente, todas essas outras pessoas vinham e davam dinheiro para ele, mesmo ele ficando com a moeda mais baixa. Será que essa história se encaixa no caso do Naldo? Essa é uma das reflexões que nós vamos fazer nesse vídeo aqui, tá certo? Mas já me fala a sua opinião, comenta aqui nos comentários. Você acha que o Naldo é um cara que se aproveita disso? É um cara que sabe dessa questão, então ele sempre fala uma coisa super espalhafatosa pra realmente a galera hypar, pra ele ficar em alta nas redes sociais? Ou você acha que não, que o Naldo realmente fala a verdade ou que ele acredita no que ele fala? Comenta aqui, eu quero saber, e não deixe também de se inscrever já no canal Metaforando para ver mais vídeos como esse, com reflexões e comentários, e também curtir e compartilhar esse vídeo aqui, tá certo? Vamos então continuar para nossa análise. Aproveitando a vibe desse vídeo, vou aproveitar para contar para vocês uma história absurda, mas essa é verdade mesmo, não é mentira não. Cara, uma vez eu fechei contrato com uma empresa super parceira chamada Insider Store. Os caras me levaram para um lugar especial, me deram uma camiseta especial, uma camiseta inclusive chamada Tech T-Shirt. Essa camiseta, bicho, ela é de outro planeta. A camiseta era anti-odor, eu usava a camiseta e nunca ficava ali com cheiro, com marca de CC, porque também a camiseta não marcava. A camiseta também tinha uma tecnologia muito cabulosa, anti-suor, você não ficava marcado ali com o suor nem nada, ficava bem refrescado utilizando a camiseta. Ela também não amassava, tinha um ótimo caimento, você soltava no corpo, a camisa ficava ali perfeita. E o mais louco dessa história toda é que além da camiseta dos caras no modelo Tech T-Shirt, que é o que eu sempre usava, os caras apareciam direto com vários outros modelos, como por exemplo o modelo Sport, que eu usava direto quando eu ia treinar esgrima, e várias outras opções também, modelos por exemplo com gola V e gola careca também. Manga longa também, e obviamente que os caras tinham modelo feminino. E ela era tão boa que, falar pra vocês, eu fui com ela em podcast, show,
dia a dia, já usei ela para treinar esgrima, usei ela em torneio quando eu fui campeão de esgrima. E além de tudo isso que eu contei para vocês ser verdade absoluta, ainda é verdade que eu uso até hoje as roupas da Insider Store, nossa parceira aqui do canal Metaforando, e você sempre teve e ainda tem o seu cupom de desconto exclusivo, Metaforando12. Esse é o nome do cupom, você pode usar ele aqui, tá aparecendo aqui na tela agora. Para adquirir é simples, basta clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, entrar na Insider Store, que você tem aí o desconto de 12% em toda a loja da Insider. Tá certo então? Vamos continuar pro vídeo. Bom, a situação que a gente vai analisar nesse vídeo e vai comentar em cima dessa pergunta que eu fiz para vocês agora há pouco, do Conto dos Tolos, foi o fato do Naldo ter dado uma declaração ao vivo no podcast, no Flow, dizendo que ele chamou o Popó para uma luta de boxe. Sim, o Popó. E o Popó fugiu, o Popó correu, o Popó peidou. Acontece que o Igor 3K ligou pro Popó ali ao vivo e falou: meu, que história é essa? E o Popó desmentiu o Naldo, enfim. Essa é a análise que a gente vai fazer. Será que o Naldo realmente sentiu medo na hora que ele falou ali com o Popó, ou ele estava confiante no que ele estava falando? Que ele sabia que o Popó ia correr e é isso aí mesmo. Ao final dessa análise, a gente vai voltar naquela reflexão que eu fiz no começo do vídeo, tá certo? Então, fica comigo aí. E vale a pena lembrar que também, recentemente, saiu uma notícia dizendo que o comediante Maurício Meirelles teria sido responsável por escrever e inventar todas as histórias absurdas que o Naldo teria contado nos últimos dias em podcasts e entrevistas. E todo mundo tá acreditando nas histórias que ele escreveu. Você sabia disso? Agora nem eu tô acreditando em você. Não, pega lá, começou lá no teu podcast. No meu É podcast. tanta mentira que não tô Ele mais. fez, combinou com o Naldo e falou: bicho, começa a contar essa inventou essa do Naldo. O Meirelles... Mas o importante é que o Naldo voltou, mano. Isso explicaria muita coisa, inclusive os sinais não verbais do Naldo quando ele tá contando essas histórias cabulosas e absurdas. Mas como o foco desse vídeo é falar sobre a reflexão do Naldo e do Tolo das Moedas, vamos seguir então com a análise desse vídeo. Só aquele adendo de sempre, a gente vai começar a análise e vale a pena lembrar, esse vídeo é uma tentativa de compreender a situação pela ótica do comportamento não verbal. Eu não sou o juiz da verdade, muito menos o senhor da razão, portanto, lembrem-se sempre de respeitar todas as pessoas comentadas nesse vídeo, tá certo? Vamos então para a análise. TV, equipe, marcas, Porra, etc. não vai começar com popó, né, cara? Então, eu joguei uma bola com ele lá no final do ano, eu chamei ele, mas ele correu. Eu chamei ele... Popó correu. Popó correu. Essa é mentira, hein, Naldo? Não é não. Não. Ele falou, não, juro. Pô, Popó, liga pra ele aí. Logo que ele conta a história, o Igor e os demais convidados na mesa já começam a duvidar dele, dizendo que essa história é mentira, pelo próprio contexto da história em si. Ele logo nega e faz gestos de negação, tanto com o dedo quanto com a cabeça, de forma congruente com a narrativa verbal. Não, ele falou, não, juro. Pô, Popó, liga pra ele aí. Liga pra ele, porra. Liga pra ele. É mentira. Ele falou que eu tinha que chamar o Bambam. Caralho. Ele falou, não, você é muito grande, Naldo. Aqui, quando ele vai reafirmar que o Popó teria dito para ele chamar o Bambam, ele eleva o volume vocal. O volume vocal mais elevado costuma estar associado a uma maior certeza do que está sendo verbalizado. A gente geralmente fala mais alto aquilo que a gente geralmente concorda. Liga pra ele. É mentira. Ele falou que eu tinha que chamar o Bambam. Caralho. Ele falou, não, você é muito grande, Naldo. Vou chamar, pode ligar pra ele. Você... Sabe que vai ficar bom pra você, Naldo? É Bambam. Bambam vai ficar bom pra você. O popó correu. Bambam. Agora, quando ele percebe que o Igor de fato tá ligando pro Popó, olha a mudança. Nós podemos perceber alguns sinais de elevação de ansiedade. Primeiramente, elevação no pitch vocal, quando ele diz, pode ligar para ele, ficando com a voz momentaneamente um pouco mais aguda. E essa elevação geralmente ocorre porque quando ficamos nervosos, passamos pela liberação de hormônios como adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, dentre outros, que causam enrijecimento muscular. Como as nossas pregas vocais são músculos, elas acabam ficando mais rígidas e a voz, consequentemente, sai mais fina. E aí, popó, tudo bom, cara? Tá ocupado? Dá mais um aí, por favor. Pode falar? Se liga, eu tô com o Naldo aqui, cara. E ele tá me falando aqui que te chamou pra uma disputa aí de boxe. E tu peidou, irmão. Que porra é essa? Você fala Naldo, o nosso cantor? É, pô, ele tá aqui na mesa. Ele não aguenta o pau na boca, não. Mas quando chama a gente pra um fight, meu irmão, a gente cai pra dentro. Diga ele que só é vir que a gente tá aqui. Mas tu mudou de ideia então agora? Fala com ele aqui, Meu Deus. Qual é, meu irmão? O Will? O Will Smith, O Will Smith dá uns tapão, hein? Pode
Pode ir que você quebra ele todo. Além disso, também podemos perceber que ele passa a comer mais e comer mais rápido, um outro sinal claro de ansiedade. Tanto que ele fala com o Popó ali enquanto ele está mastigando. Além disso, também podemos perceber um umedecimento labial. Naldo começa a umedecer mais os seus lábios, também um outro sinal associado à ansiedade. E vemos em Naldo também, nessa hora, quando o Igor está ligando pro Popó, o tensionamento na região dos ombros, famoso Turtle Effect, ou o efeito tartaruga. É como se a pessoa quisesse se esconder dentro do casco. Pode ir que você quebra ele todo. Não. Você falou que era pra eu chamar o Bambam, né? Eu falei, não, comigo não. Vou chamar o Bambam. Ó, concordou, então. Vai, Não, você quebra ele todo, eu acho. Não sei. Tô pensando ainda. Tô pensando ainda. Tamo nos treinos. Ele é frouxo. Bambam é frouxo? Eu tô falando sério com ele. Aqui nesse momento, quando ele está ouvindo o Popó, podemos perceber que a tensão no ombro se mantém e ele apresenta uma postura mais reclusa, cabeça mais abaixada, ombros mais arqueados e tensionados e projetados para frente, uma postura de insegurança. Aqui o Popó confirma a história, só que com um tom mais cômico, zoando o Bambam. Em seguida, podemos perceber que o Naldo já dá uma mudada na forma dele de contar essa mesma história. No início ele diz, Popó fugiu de mim porque disse que eu era grande, e depois ele já utiliza um tom mais de piada e associando a zoeira toda ao Bambam. Não, é mentira. Ele falou que eu tinha que chamar o Bambam. Caralho. Ele falou, não, você é muito grande, Naldo. Você falou que era pra eu chamar o Bambam, né? Eu falei, não, comigo não. Vou chamar o Bambam. Você quebra ele todo, eu acho. Não sei. Tô pensando ainda. Tamo nos treinos. Ele é frouxo. Ou seja, o Naldo mudou a história ali no momento quando ele teria sido, entre aspas, né, desmentido, ou enfim, quando a outra fonte da história apareceu para contar uma versão não tão parecida com a do Naldo assim, e o Naldo já mudou a versão dele. E aqui, obviamente, eu não tô querendo atacar o Naldo nem nada disso, mas voltando naquela reflexão do início, será que o Naldo, sabendo dessa questão, estaria se fazendo de tolo? Estaria contando histórias ali inacreditáveis, com o objetivo justamente de ficar hypado, de ficar na mídia? Vamos pensar da seguinte forma, Naldo começou a aparecer bastante nas redes sociais nos últimos tempos, logo depois dessa sequência de histórias duvidosas. Lugar desconhecido, especial para pessoas especiais. Eu falei, mano, eu amo a marca, faz parte da minha vida de fato. E eles me levaram num lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Tênis do LeBron James, que nem o LeBron James tem. E aí eu cheguei em Miami, quando eu fui conhecer o LeBron, com um Nike, o LeBron 12 no pé. Só que com uma cor que o próprio LeBron olhou pro meu pé e falou, caralho. Popó fugindo da luta com ele. Marcas, Porra, não etc. vai começar com Popó, né, cara? Então, eu joguei uma bola com ele lá no final do ano, chamei ele, mas ele correu. E por aí vai. E essas histórias contadas pelo Naldo têm um padrão em comum. Elas sempre são super incomuns e improváveis. É como se ele estivesse completamente tentando superar a si mesmo, contando histórias cada vez mais absurdas para garantir que as pessoas continuem falando sobre ele. E essa, inclusive, não deixa de ser uma estratégia que tem se mostrado funcional, pois as pessoas seguem falando dele cada vez mais. E por essa forma, a gente pode sim até fazer uma analogia ao conto do tolo, que foi o que eu comecei aqui o vídeo falando para vocês. Fazendo uma reflexão até um pouco mais profunda da situação, isso pode estar associado a um certo reflexo da nossa sociedade. O Naldo se define como um cantor e compositor. Só que nos últimos tempos ele tem ficado em alta justamente fazendo coisas diferentes do que o trabalho dele. Não foi com música, nem com nada associado a isso, mas sim por atitudes dele que as pessoas julgaram e acabaram dando bastante espaço para ele na mídia. Hoje em dia você até pode se esforçar muito para fazer o seu trabalho, para desempenhar a sua profissão na sua área, mas muitas vezes isso não vai chamar tanta atenção quanto você estar envolvido numa polêmica qualquer que seja. Isso com certeza vai chamar mais atenção, geralmente. Mas será que o Naldo tem conhecimento disso e usa isso de forma consciente? Essa eu deixo para você me responder. Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião. Se o Naldo já sabe disso e usa o jogo do sistema a favor dele, ou se realmente ele acredita em tudo que ele fala, ele acha que ele é o cara, o pai do super-homem. Enfim, Super Naldo. Comentem aí o que vocês acham, tá certo? Não deixe também de se inscrever no canal Metaforando para mais vídeos reflexivos como esse aqui também. E não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo, tá certo? Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!